Shalom a todos os messiânicos, a você que faz parte da casa de oração, da comunidade messiânica Tempo de Colher, e a você, meu irmão, minha irmã que nos assiste, que esse vídeo, que esses ensinamentos sirvam para que você cresça, para que você possa expandir um pouco mais o seu conhecimento sobre o Deus que você serve. Não esqueça, nos procure se você tiver alguma dúvida, se você quiser nos visitar, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Nós estamos de braços abertos para receber todos, a comunidade messiânica. Hoje nós vamos falar do nome do nosso mestre, do nome do nosso rabino, do nome do nosso pastor, bispo ou filho de Deus. Muitas pessoas nos perguntam: por que vocês chamam Yeshua? Quem é Yeshua? Por que vocês falam de Yeshua? Nós não estamos aqui trazendo uma religião nova para você. Tanto menos queremos isso. A comunidade messiânica, ela tem a sua obrigação nos princípios estabelecidos através do Lashon HaKodesh, que é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Que escrituras essas que foram escritas no hebraico? O Lashon HaKodesh, Deus escreveu seus acervos de leis, entregou para Moisés, no Monte Sinai, através do hebraico. Os rabinos, eles nos falam que por cada letra hebraica tem uma verdade a ser revelada. Concordo com eles. O nosso Deus, ele tem uma mente infinita. E ele não escreve uma frase, ele não escreve uma palavra por acaso. Essa é uma riqueza que nós temos o privilégio de convivermos e buscarmos esse assunto, com esse conhecimento por cada dia, para de cada letra, cada palavra. Eu queria, antes de nós começarmos um pouco mais, entendermos um pouco mais o nome do nosso mestre, eu tenho aqui Bíblias. Essa Bíblia que eu tenho aqui, ela é uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Eu tenho uma outra aqui. Essas Bíblias que eu tenho aqui, essas duas, elas vêm de uma interpretação e de uma tradução que passou pelo grego, depois foi para o latim, depois foi para a reforma de uma tradução através de Martinho Lutero, alemão, depois veio para o Rei James, ou King James, uma tradução em inglês, e chegou através dos missionários jesuítas ou João Ferreira de Almeida, essa tradução. Ela passou já por várias traduções, então algumas palavras e frases já perderam significado, talvez não é o significado que nós precisamos entender. Então acompanhe conosco que eu vou ler essa Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim: e no mesmo mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que essa saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre receberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Pronto. Vou ler agora essa mesma tradução numa Bíblia de comunidade judaica que chegou para o português. Esse texto não passou por todas essas línguas. Foi esse texto que nós lemos. Esse texto saiu direto do hebraico e veio para o português. Escute, por favor, e acompanhe. O mesmo Evangelho de Lucas, que relata sobre a vida do nosso mestre, capítulo 1, verso 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galilei chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um homem chamado Yosef, da casa de Davi. O nome da virgem era Miriam. Aproximando-se dela, o anjo disse: Shalom, favorecida, Adonai está com você. Ela ficou profundamente perturbada com as palavras dele e pensou sobre o significado dessa saudação. O anjo lhe disse: não tenha medo, Miriam, você foi favorecida por Deus. Veja, você engravidará e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Yeshua.
Essa é a tradução que sai do hebraico para o português. E Yeshua. E você vê também ali a paz do Shalom. E é isso que nós vamos ver a partir dessas traduções, que nós vamos ver agora no quadro o nome do nosso mestre. E esperamos que você entenda por que nós chamamos Yeshua, por que nós damos prioridade a esse nome e falamos que somos discípulos de Yeshua. E esperamos que através dessas explicações que vão aparecer no quadro, você aumente seu conhecimento e expanda e cresça diante do Eterno, diante do nosso Salvador. Temos um texto em Lucas, onde você nos acompanhou, que nós vimos o anjo Gabriel visitando a mãe de Yeshua, e ele dizendo: seu nome será Yeshua. Nós vimos essa leitura desse texto em duas Bíblias. Você nos acompanhou. Você está vendo agora esse quadro. Essas letras que você está vendo aqui são letras do alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico é constituído por 22 letras, que são essas. Você está nos acompanhando. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais por que nós chamamos o nosso mestre de Yeshua, para que você possa ter uma ideia mais ampla e ficar esclarecido por que nós, a comunidade messiânica, Casa de Oração, Templo de Corê, conhecemos o nosso mestre, o Yeshua HaMashiach. Nós vamos tirar o nome do nosso mestre de dentro do alfabeto hebraico. Concorde comigo. Ele é judeu, ele nasce na cidade de Beit-Lehem, em Belém, próximo a Jerusalém. Ele vive nessa comunidade. Sabemos que ele sai e a gente conhece a história, que ele vai para o Egito, a perseguição, rei. Depois ele volta e vai para Nazaré. Depois ele vai exercer o seu ministério em torno de Jerusalém até chegar em Jerusalém. Você concorda comigo que ele é israelita? Ele é da tribo de Judá. E se ele é da tribo de Judá, ele é um judeu. E se ele é um judeu, ele é um israelita. Então, seus pais são israelitas. Provavelmente o seu nome é judeu. E as letras do seu nome vão ser judaica, hebraica. Vão ser tiradas desse alfabeto. Você concorda comigo? Vamos formar aqui o nome do nosso mestre. Esqueça que o hebraico é da direita para a esquerda. Vamos pegar o Yud. Acompanhe. Se você quiser escrever, copie. Você vai buscar mais informações. Vamos pegar Yeshua. Vamos pegar aqui o Shin. Vamos formando o nome do nosso mestre. Próxima letra, Vav. Próxima letra, está se formando o nome do nosso mestre. Vou pegar com Ai. Essas são as letras que formam o nome do nosso mestre, Yeshua. Acompanhe o alfabeto hebraico. Aqui nós temos a letra Aleph, que essa letra ela pode ocupar qualquer espaço de uma outra letra, dependendo da palavra. Vem o Beit, vem o Gimel, o Dalet, o H, o Vav, o Zain, o Re, o Det, o Yud, o Kaf, o Lamet, o Me, o Nun, o Samesh, o Ain, o Be, o Said, o Kof, o Resh, o Shin e o Tad. Observe que cada letra dessa foi colocada embaixo uma letra do nosso alfabeto português. Observe.
Outro detalhe que tem que ser visto aqui nesse alfabeto: só tem consoantes. Depois vai se criar os sinais maçoréticos, para que o som da palavra não se perca com o tempo. Os sinais maçoréticos é eles que vão dar o som das vogais. Se você verificar no alfabeto hebraico que nós, você, que temos o bom senso, que somos inteligentes, que Deus nos criou para sermos inteligentes, se você observar, você não vai encontrar uma letra que possamos traduzir ou trazer para aproximar do J. Você não encontra, não tem. Por que eu estou lhe falando isso? Porque algumas pessoas nos perguntam: mas vocês estão mudando o nome é Jesus. Não, nós não viemos aqui para mudar nada, até mesmo que nós não precisamos. Tudo que nós precisamos aprender já foi estabelecido pelo Eterno, pelo nosso Deus. O que nós temos que fazer é só servir e praticar o que já está escrito, o que já foi deixado para nós. Nós já temos um legado, já foi nos trago, isso já foi deixado para nós. E é isso que nós vivemos e passamos às nossas gerações. Não tem letra J. Por isso que você não vai encontrar na casa de oração, comunidade messiânica, tempo de colher, nós falamos Jesus, porque não pode, é impossível. Não tem. Nosso mestre, se tivesse um J aqui, ou uma letra que pudéssemos substituir pelo J, o mais próximo que podia chegar é o Z. Por isso que nós não chamamos, nós chamamos Yeshua. É uma dica: se você quiser saber, para você se aprofundar mais no seu conhecimento, tem um filme pelo roteirista, que vai ser o roteirista, e também o diretor, o Mel Gibson, que ele vai fazer um filme de Paixão de Cristo. Assista esse filme, que nesse filme é conservado os personagens da época, eles vão, que estão ali envolvidos ali, toda aquela trama que está acontecendo ali, mas ele vai fazer algo interessante. Ele vai conservar os romanos na língua dos romanos, os gregos na língua dos gregos e os hebraicos na língua dos hebraicos, judeus. E você vai ver ali a pronúncia do nosso método: Yeshua, 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 Yeshua. Para você aumentar mais o seu conhecimento e você crescer mais. E para você ter uma ideia mais profunda do que estamos falando aqui. Então, só pelo fato de você pegar o alfabeto hebraico e você não encontrar uma letra J, por aqui você já tira que o Deus que nós temos, que traz o seu Filho, que vem de dentro das Escrituras Sagradas, você já pode ter um entendimento que o seu nome, ele tem que ser o nome contido na Bíblia. Por isso que nós vimos um texto onde nós vamos ver Gabriel, o anjo Gabriel falando, o nome dele será Yeshua. Mas nós temos mais informações para você, para que você tire suas conclusões. Lembre-se, nós estamos aqui falando um pouco da nossa comunidade. Nós estamos aqui lhe trazendo um pouco mais desse conhecimento, para que você possa ser uma pessoa conhecedora do assunto. Você que serve a Deus, lembre-se, nós somos discípulos. O nosso mestre mandou fazer discípulos e pregar o evangelho, fazer discípulos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Pois, veja só, esse foi as letras que nós tiramos do alfabeto, Yeshua, e que você pode acompanhar aqui na escrita. Esse é o nome dele montado. Se uma pessoa ou nós estamos ali em Jerusalém, se nós estivermos ali em Israel, em Tel Aviv, ou em Jerusalém, em qualquer outra cidade, você vai ver ali todas as propagandas, os nomes vão ser escritos com o alfabeto daquela cultura. E de repente você foi ali e viu esse nome escrito, e você sabe que é o nome do seu mestre,
E uma pessoa disse, não, esse é o nome do mestre, esse é o nome do Filho de Deus, o nome dele é Yeshua. E você não quer esquecer a pronúncia, você não quer esquecer jamais de pronunciar esse nome. Então o que você faz? Você vai fazer uma transliteração, você vai escrever as letras do seu alfabeto. Digamos, somos nós, somos portugueses, somos brasileiros, nossa língua é portuguesa. E nós vamos, quando nós crescer, nós vamos escrever Yeshua. Yeshua. Essa é a transliteração de Yeshua, não é a tradução. Aqui, lembre-se, isso aqui é mais do que um nome próprio, é um título. E há uma tradução desse nome, há uma tradução de Yeshua. E nós vamos ver isso. Acompanhe. Você vai entender isso. Você vai crescer esse conhecimento que você tem. O que vai acontecer aqui, irmãos? Talvez você pergunte e esteja se perguntando, mas não, eu não conheço Jesus, eu conheço Jesus. Eu frequento a igreja, eu conheço Jesus. Eu aprendi que é Jesus. Nós estamos falando uma língua portuguesa de Jesus. Mas você tem que entender que o nome próprio, ele não muda. O nome próprio, ele não pode ser mudado. Você não vai encontrar em Marcos, em Mateus, você não vai encontrar em Lucas, em João, o nosso mestre pedindo que mude o nome. Nós não vamos encontrar isso. Nós não vamos encontrar a mãe dele, o pai dele, dizendo, não, vamos trocar o nome desse menino. Se uma pessoa tenta mudar o seu nome, ou ela tenta usar outros nomes, essa pessoa ela pode se prejudicar com a justiça. Exemplo, meu nome, digamos, o nome de uma pessoa é José. José, ele nasceu no Brasil, ele vive no Brasil, ele vive em um estado do Brasil, ele vive numa cidade do Brasil, seus pais, sua mãe e seu pai é brasileiros e deram seu nome de José. José cresceu, se formou e precisa agora exercer sua profissão, e a sua profissão exige que ele viaje para outras nações. José foi lá na Polícia Federal, no órgão federal, foi lá e tirou um passaporte. Como é que vai ser seu nome naquele passaporte? Lógico, José. José, ele saiu do Brasil e foi para a América. Como é que vão chamar José na América? Provavelmente por ser outra cultura, por ser ali com outro alfabeto inglês, alfabeto americano. É lógico que José, por ele ser americano, vão chamar Joseph. Mas veja que o nome dele, o passaporte dele é o mesmo. Chama ele de Joseph, tudo bem. Mas só que não muda o nome dele no passaporte dele, nem na identidade dele. Ele saiu da América, ele foi para a Espanha, ele precisava passar na Europa, ele foi na Espanha. Como é que vão chamar José na Espanha? Você. Veja que no passaporte dele, o nome dele continua, é José. Ou mudou, ou disseram, não, agora vamos emitir um outro passaporte para você na América e aqui na Espanha. Não pode, porque isso é crime. Uma pessoa que tem um nome e tem um sobrenome vai em uma loja comprar. E depois ele aparece lá com um outro nome. O que vai acontecer? Falsidade ideológica, isso é crime. Mais um motivo pelo fato de nós, messiânicos, conhecermos o nosso mestre como Yeshua. Nós o respeitamos. Ele tem um nome. Precisamos entender isso. Mas mais do que isso, que nós vamos ver daqui a pouco, o que está por trás desse nome? Qual a tradução desse nome? Aqui é mais um fato, isso está claro. Isso aqui é fato. Isso aqui é veracidade. E você pode pesquisar sobre isso.
Você pode buscar um conhecimento, você está livre para isso. E é isso que nós queremos na Casa de Oração, que você desperte seu senso crítico, que você defenda as suas raízes, que você seja um verdadeiro adorador, que você fale com autoridade sobre o seu Deus, sobre o Filho desse Deus extraordinário, sobre o que Ele nos ensinou, sobre o que Ele praticava, a causa que Ele defende, a ideologia que Ele vivia. É isso que nós queremos, é isso que nós vivemos na nossa comunidade, é isso que você tem que viver. Você que é o servo do Deus Altíssimo, o servo do Eterno. Vamos ver agora um pouco de história. Talvez você esteja um pouco confuso, perguntando, mas por que nós conhecemos como Jesus e por que eu chamo até Jesus até hoje? Aí nós precisamos ir à história, precisamos conhecer um pouco de história. Nós precisamos caminhar um pouco pela história. Mas lembre, são histórias fundamentadas em cima de documentos verídicos, autênticos, verdadeiros, que atestam e aprovam a veracidade dos fatos. Não são livros de teorias escritas pelo escritor que ele achava que era, não. São documentos. E isso atesta a veracidade dos fatos. E atesta essa veracidade que nós estamos trazendo para você sobre esse nome, Yeshua. Quando o nosso mestre nasce, ele nasce 2000 anos atrás. Você concorda comigo? Ele nasce numa época onde Jerusalém está envolvida pelo sistema. Nessa época, a língua que é universal é grega. Israel está envolvido em uma cultura helenística. E é uma época onde todas as literaturas, documentos da época estavam sendo traduzidas para a língua universal, que é o grego da época. Alguns chamam que é o grego koiné. Bom, o grego, língua universal. Hoje, como se fosse hoje, a língua universal que nós temos, que é conhecida, é a inglesa, americana. Diplomática é a francesa. Nessa época é a grega. Só que nessa época, lembre-se, não tinha diplomacia. Era uma época de guerra, uma época onde se estabelecia uma ordem que todos tinham que seguir. E nessa época vão traduzir o nome do nosso mestre. Outros podem dizer, foi na Septuaginta. Septuaginta, foi os judeus. A Septuaginta, você que estuda, você sabe o que eu estou falando. Os argumentos que se fala da Septuaginta, nós vamos ali, dizem que foi Ptolomeu II que pediu a tradução, ali na época que Alexandre o Grande domina. Mas os documentos, eles não atestam a veracidade, se de fato essa Septuaginta existiu. Só alguns documentos que falam, mas tudo bem. Septuaginta nada mais é do que a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Uma coisa que você não pode esquecer jamais, você, meu irmão, minha irmã, você é servo de Deus, não esqueça isso, não esqueça. A Bíblia, ela tem uma letra, ela tem um idioma, ela tem uma cultura, ela tem um alfabeto que ela foi escrita. Ela foi escrita, que nós conhecemos como Lashon HaKodesh, a língua sagrada. A língua sagrada que ela foi escrita, qual é? O hebraico. Aí nós vamos à história, o hebraico vem de Heber, que depois vem Abraão, que é o seu descendente, e ali vai começar a história que Deus vai se revelar através da história. Então vamos ver Abraão, que é o pai da fé, que nele serão benditas todas as famílias da terra. Deus fará dele uma grande nação, e nós somos descendentes, pela fé nós alcançamos isso, nós somos filhos de Abraão. E a Bíblia foi escrita em um idioma, em uma língua. Não podemos esquecer disso. Inclusive, os ensinamentos rabínicos, judaicos, eles nos falam que por cada letra do alfabeto hebraico, por cada letra tem uma verdade a ser revelada.
Concordam comigo? Se você for para o hebraico, o paleo hebraico, cada letra dessa vai ter um significado muito amplo. Você precisa saber isso. A nossa Bíblia não foi a língua grega, não foi a língua portuguesa. Pode sim, eu vi uma tradução, mas lembre-se, tem palavras que não se conseguem traduzir. São sentimentos, são emoções que você tem que entender sobre a cultura, você tem que viver sobre a cultura, para você entender o significado daquela frase, do que está exposto ali pelas palavras. Lembre-se disso, nós não podemos esquecer isso jamais. Tem instituições que nós conhecemos, principalmente as instituições que vêm do século III, século IV, que é a maior de todas, que você conhece, que diz que é eles que traduzem a Bíblia. Para nós não. Nós temos um respeito muito grande pelas Escrituras. E o nosso objetivo é de interpretá-la, não do nosso modo, mas como ela é. Podemos sim interpretarmos na época e trazer as verdades e absorver para a atualidade. Mas lembre-se, tem princípios estabelecidos que não podem se mudar. Tem que ser vivido e cumprido. Aí que entra a palavra que diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então veja, acompanhe, nessa época vão traduzir o nome do nosso mestre. Você aprendeu que nome próprio não pode mudar. Já imagina mudando o seu nome? Seu nome é Roberto, me chamando de Paulo. Ah, lá vai o Paulo, mas chama Paulo, aí você não vai olhar não, seu nome é Roberto, porque a sua identidade é Roberto. Já imagina isso? Já imagina você chegar na outra nação, seu nome ser Roberto e lhe chamarem de Ricardo, você? O que você ia pensar sobre isso? Vamos usar o bom senso, e a sabedoria e a inteligência que Deus nos deu. Estamos na pós-modernidade, temos os documentos, as informações ao nosso favor, e é isso que nós temos que buscar. A verdade. Foram traduzir o nome do nosso mestre. Estamos no grego, né? O grego que manda, o grego é a língua universal. Eles vão pegar Yeshua e vão transferir o grego. Eles vão transferir Yeshua para o grego. Eles vão. A tradução vai ser assim. E a sua. Só que esse sufixo aqui, ele é feminino no grego. Essa aqui chega mais próximo de Yeshua. Lembra-se que nós temos um SH aqui? Já no grego não, eles tinham essa dificuldade. Vai ser Yeshua. Nós, Yeshua com Y. Então, o que aconteceu? Tira esse sufixo aqui, porque senão alguém vai falar Yeshua, vão pensar que é uma mulher, feminino. E eles vão tirar e vão acrescentar Yesous. Ok? Isso é masculino. Busque, você vai encontrar isso. É isso que você vai encontrar na história. É isso que você vai encontrar nas evidências, nos documentos. Yeshua, Yesous, esse é o grego. O que aconteceu no século IV? No século IV vai surgir um monge chamado Jerônimo. Esse homem, ele é um homem que ele se interessa muito pelas escrituras, ele vai buscar estudar um pouco o grego, ele estuda o hebraico, e o Papa lá no século IV, o Papa Damásio, é isso mesmo, é o Papa Damásio, 382, 384. Ele vai pedir que Jerônimo, pelo conhecimento que ele tem, por ser um estudante, as escrituras, que ele traduza o grego que está na Bíblia, ele tem, para o latim. Nós lembramos que na época de 2000 anos atrás, Alexandre o Grande conquistou as culturas que ele conquistava, ele estabelecia uma nova ordem, uma nova educação, ele trazia ali
a cultura helenística, que vem do grego clássico, que vem dos pensadores, dos filósofos, e ele se agradou tanto com essa cultura, que aonde ele chegava, ele conquistava, ele deixava ali claro e certo que aquela cultura tinha que agora aprender sobre a cultura grega. Só que aqui o Império Romano está dominando. Agora, que é a língua que vai predominar é o latim dos romanos, os conquistadores, os imperadores. E o que o Papa faz? Diz, não, faça o seguinte, Jerônimo, traduz essa Bíblia do grego para o latim. Lá Jerônimo ele vai traduzir. Só que ao invés de ele buscar aqui na origem, e outra coisa, ele não poderia mudar. Ele tinha que conservar o nome próprio. Ele tinha que conservar por inúmeros motivos. Uma delas é a tradução que está por trás desse nome. Você sabe qual é a tradução que está por nome do Deus que você serve? Você sabe a tradução? E é isso que nós vamos trazer para você hoje aqui. E é isso que você precisa saber, a tradução. Mais do que o nome, a tradução. O nome do nosso mestre é um título. Tem uma tradução. Ele vai trazer para o latim. No latim, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o O e o U e vai deixar o I, o E, o S e o S. Que é Jesus. Se você for pegar também, você vai encontrar essa tradução Iesvis, do latim. Se você for prestar atenção, já está saindo do grego, vindo para o latim, já está perdendo a essência e o significado. Que para nós, lembra-se que nós falamos para você por cada letra que a Bíblia foi escrita pelo Lashon HaKodesh, que é a língua sagrada, tem uma verdade. Agora imagine por 4 letras e um nome. Pois ficou assim, ficou Jesus. Em algumas traduções latinas, que vem do latim, o I é substituído pelo J. J é esse que você não vai encontrar aqui. Você não encontra. Não existe, não tem. Aí eles fizeram, tiraram o I em algumas traduções latinas e colocaram o J. Quando no século XV que os jesuítas vão aparecer no Brasil, que são os missionários da Igreja Católica, eles vão traduzir, e João Ferreira de Almeida ele já traduz como Jesus. Qual a tradução que está por trás desse nome? Por exemplo, se eu pegar esse nome e levar para o grego, levar para o hebraico, eu vou ter uma outra tradução, que está muito longe dessa. Eu não quero nem me aprofundar nisso. Eu vou falar para você o seguinte, provavelmente isso aqui pode ter sido uma irritação. Só imagine você, meu irmão, minha irmã, se traduzisse o seu nome errado, e você é herdeiro de uma herança, e de repente você está com esse nome errado e vai receber a sua fortuna, e não vão lhe dar essa herança porque o seu nome está errado. Casa de oração, comunidade messiânica, tempo de colher. Nós nos preocupamos com os pormenores, nós estudamos as Escrituras. Nós não somos aprisionados à doutrina de homens, nós somos libertos. Nós pensamos, nós estudamos, nós nos formamos, nós buscamos os fatos. Vamos ver agora qual a tradução. Se viesse para o nosso português, digamos que eu quero traduzir Yeshua, porque alguém pode perguntar, mas tem tradução Yeshua? Tem sim tradução. E é por isso que nós precisamos conservar o original, o seu nome verdadeiro, por muitas coisas, por respeito, pelo fato de nós estudarmos e termos que buscarmos o entendimento do que o Senhor queria falar através disso, porque imagine, o Eterno, ele nunca fez nada por acaso. Se o anjo Gabriel disse para ele, ou seja, disse para a mãe dele, coloque o nome dele Yeshua, a palavra Yeshua
língua significa se eu quisesse traduzir o nome do meu mestre, o Eterno salva, ou o Senhor é a salvação. Shalom. Essa é a verdade. Isso é a verdade. Nós vivemos a verdade. Agora, você da comunidade messiânica, você, meu irmão, minha irmã, você sabe a verdade. Nós chamamos Yeshua. Pelo respeito que nós temos, pela essa verdade que o Senhor nos trouxe, por esse conhecimento que o Senhor nos revelou, pelo fato de nós sabermos de tudo isso, que nós não podemos desrespeitar o nosso Mestre. E você? Esperamos que tenhamos ajudado a você a esclarecer algumas dúvidas. E nos acompanhe. Nós vamos ter outros assuntos que vão ser abordados, assuntos que para muitos são difíceis de entender, para outros são polêmicos, para outros as interpretações são diferentes. Nós temos documentos aos nossos lados e a palavra de Deus, que ela é simples, ela é transparente e ela é cristalina. Como foi que Yeshua disse? Como foi que ele disse para os discípulos? Aquilo que eu estou falando para vocês em oculto, aquilo que eu estou falando para vocês entre nós, depois vocês falem isso em cima dos telhados, vocês levem isso abertamente. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Shalom a todos.